Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Multinível Dominante. Como todos sabem, esse canal tem o intuito de trazer treinamentos, dicas, técnicas e notícias atualizadas referente ao marketing de rede. Hoje trouxemos um treinamento sobre contratar e convidar. Nunca confundir essas duas palavras, tá? Vocês vão entender a diferença de ambas. Dentro desse assunto falaremos da diferença entre contratar e convidar. Falaremos também sobre os tipos de pessoas que existem dentro do marketing de rede, tá? Para cada tipo de pessoa existe uma maneira correta de fazer o convite. Falaremos aqui também de perguntas qualificadoras para um possível convite. Isso te ajudará a tornar o seu trabalho muito mais eficaz e evitar que você perca tempo com pessoas que não querem nada. Falaremos também sobre pontos de contatos. Esse assunto é interessante para contatos frios que você não tem intimidade nenhuma. Forma de convite recusável para o contato quente, tá? Essa forma de convite é uma forma de convite que eu aprendi há pouco tempo, faz um mês, através de um líder da empresa que eu desenvolvo. É uma forma de convite que inibe a pessoa de ficar fazendo perguntas, entendeu? Então você vai entender melhor. Porém, esse assunto eu vou falar lá no final do vídeo, então assista até o final do vídeo para vocês entenderem realmente como funciona. E falarei por último os 8 passos para um convite profissional que evitará e muito as pessoas falarem não para você, tá? As que falarem não é que realmente não querem nada com nada da vida, porque as que querem, nem que seja um pouco, com certeza falará sim para você, tá? Só que antes, pessoal, se inscreva no canal aí para ajudar a gente a crescer aí a cada dia. Deixe seu like no vídeo, caso gostem. Isso ajuda o YouTube a levar essa informação para mais pessoas, tá? E ative o sininho aí para ser notificado sempre que for postado conteúdo novo. Pessoal, se vocês desejam recrutar pessoas através da internet de forma online 24 horas por dia, utilizando métodos que grandes profissionais de marketing de rede utilizam, sugiro que vocês cliquem aqui abaixo na descrição do vídeo e conheça o Recrutador 24 Horas, tá? Aqui no link abaixo, na descrição, lá tem um vídeo que explica melhor sobre essa ferramenta, tá ok? Então acessem lá e vejam esse vídeo aí. Diferenças entre contratar e convidar. Contatar é muito diferente de convidar. Nunca confundir essas duas palavras. Nem todo mundo que você vai contatar, você vai efetivamente convidar para o seu negócio. Contatar é o ato de encontrar alguém, telefonar, conversar ou qualquer outra forma de comunicação que você pode ter com uma pessoa. Onde nessa conversa você identifica se a pessoa está preparada ou não para ser convidada. Talvez você agora esteja se perguntando, como assim preparada? Quem trabalha com marketing de rede tem que entender o seguinte: nem todas as pessoas estão buscando uma oportunidade. Nem todas as pessoas querem mudar de vida. Algumas pessoas querem simplesmente continuar na sua zona de conforto. Mas e agora? Como saber se eu devo convidar essa pessoa ou não? Não existe uma regra específica. Inclusive, se você quiser, pode até convidar todas as pessoas que quiser. Nada o impede. O máximo que você ouviria seria um não. Mas de fato, quanto mais você convidar pessoas que estão buscando por algo, mais eficaz será o seu trabalho. Grave essa seguinte premissa: no marketing de rede, estamos procurando pessoas que estão procurando por algo. Pessoas que realmente estariam dispostas a investir tempo e energia em uma oportunidade a fim de melhorar ou mudar de vida. E para resumir, a diferença básica entre contatar e convidar é a seguinte: contatar é o ato de se comunicar com uma pessoa, bater um papo, saber de seus interesses. E não importa se o contato é o seu melhor amigo ou então é alguém que você tenha conhecido naturalmente na rua. O que importa é que durante esse bate-papo você consiga captar informações sobre aquela pessoa e descobrir suas características e ambições. Já convidar é diferente, é um passo à frente. Significa literalmente convidar o seu contato para assistir uma oportunidade de negócio, seja ela em uma reunião 1 a 1, APN de sua empresa ou etc. O convite é um compromisso formado, onde existe um horário e local específico para tal encontro. Você chamou a pessoa para conhecer a oportunidade. Talvez você esteja se perguntando, e agora? Como eu faço para saber se eu convido ou não um contato? Bem, como eu disse, você pode até convidar todos que quiser, mas se convidar pessoas que realmente estão procurando por algo, você será muito mais eficaz
e poderá concentrar seu foco nelas. Para saber isso, temos algumas perguntas qualificadoras. São perguntas que, quando respondidas pelo seu contato, te darão a ideia se ele deve ser convidado ou não. Tipos de pessoas. Antes de você saber quais são as perguntas qualificadoras para saber se vale a pena convidar ou não a pessoa, fazendo com que seu trabalho seja mais eficaz, você precisa saber com qual tipo de pessoa estará falando. Talvez você esteja se perguntando novamente, como assim tipo de pessoa que estou falando? Sim, exatamente. Você precisa saber se está falando com um contato quente, contato morno ou um contato totalmente frio. Contato quente é o mais fácil de se trabalhar. Por quê? Ele é aquele amigo ou pessoa que você fala sempre, que nunca perdeu o contato e tem o costume de sempre estar falando. Normalmente são os parentes mais próximos e pessoas que confiam em você. Contato morno é aquele amigo ou pessoa que você não fala tanto, fala de vez em quando, muito pouco, ou seja, conhecido como colegas, ou aquela pessoa que você não confia tanto. Exemplo, parentes mais distantes ou amigo de um amigo. Contato frio, porém mais difícil de se trabalhar, mas também muito bom de se trabalhar. É aquela pessoa que você nunca falou ou se falou foi uma vez ou outra, em algum local e por acaso rolou um assunto. Exemplo, lojas, restaurantes ou em uma festa onde você acaba conhecendo pessoas novas. Identificado o tipo de pessoa, agora sim é a hora de passar para o próximo passo, contatar, fazendo as perguntas qualificadoras. Contato frio ou morno. Normalmente esse tipo de contato é aquele, como citei anteriormente, que eu já não falo há algum tempo, ou nunca falei, porém tenho ele adicionado no meu Facebook, por exemplo, talvez pelo fato de conhecê-lo de vista, ou por ser amigo de um amigo meu. Como fazer para contatar ou convidar esse tipo de pessoa? Lembre-se disso, esse tipo de contato você sempre tem que se certificar de criar pontos de contato primeiro, para quando eu contatar ele, de fato, parecer mais natural. Pontos de contatos são técnicas sutis de aproximação, para que quando você contatar efetivamente essa pessoa, parecer ser mais natural. Exemplo, você não fala com uma pessoa já há algum tempo. Que tal antes de contatar ele, durante 1 ou 2 dias, você curtir uma foto dele no Facebook, até comentar se sentir confortável, assim criando uma aproximação sutil. Então depois disso, no outro dia, no privado você chama dizendo: "Ei fulano, tudo ótimo? Quanto tempo?" Naturalmente ele te responderá, e obviamente você não falará nada de seu negócio com ele ainda. Você pode bater um papo, perguntar como estão as coisas, contatar. E no final você pode dizer, por exemplo: "Escuta fulano, estou com uma agenda nova em meu celular e não estou com seu número. Poderia pegá-lo para te adicionar no WhatsApp?" Normalmente a pessoa te passará o contato, e não importa se você já tenha ele na sua lista ou não. Sempre peça, porque depois você tem uma desculpa para chamá-lo no WhatsApp, dizendo: "Olha, eu estou te adicionando." Então você criou mais um ponto de contato. Os pontos de contato são importantes para que na hora de fazer as perguntas qualificadoras fique de forma mais natural para o cérebro humano. Quanto mais humano, melhor. Tudo que for meio robótico, o subconsciente tem a predisposição de não aceitar. Então não seja um robô. Vou dar um exemplo de pontos de contato. Vamos supor que na sua lista tem um jovem bem qualificado. Suponhamos que você não fala com ele já há 2 anos, mas você gostaria de contatar e cadastrá-lo. Você pode muito bem chamá-lo no privado do Facebook e conversar com ele. Porém, corre aquele risco que comentamos anteriormente. Por fazer muito tempo que vocês não conversam, você chega e já chamá-lo no privado puxando o assunto, fica meio robótico. Com isso, o subconsciente dele já ficará predisposto para uma recusa. Nessa parte que entra os pontos de contato. Você pode começar visitando o Facebook dele e ver as postagens mais recentes que te interessem. Aí você pode curtir ou até mesmo fazer algum comentário sobre algum assunto relacionado àquela postagem. Vamos supor que esse rapaz tenha lançado algum vídeo falando sobre questões políticas de nosso país. Aqui temos uma oportunidade de criar um vínculo, e mesmo você não concordando com tudo que ele disser no vídeo, você pode curtir ou comentar, falando sobre algo em admiração à personalidade e atitude dele, por exemplo. Obviamente, aquela curtida e comentário no vídeo dará uma sensação de aproximação, e depois de 24 horas, quando você contatar ele no privado,
é certeza que o cérebro dele entenderá aquilo como mais natural e o seu subconsciente não ficará predisposto a uma recusa. Pois teria acabado de ver uma curtida sua e um comentário também em seu vídeo anterior. Sobre os contatos quentes, a questão de criar pontos de contatos com eles nem precisa, porque esse tipo de pessoa é aquela que você tem o costume de falar sempre, ou que confiam muito em você. Nesse caso, na hora de contatá-lo para um possível convite, o cérebro dele, independentemente, entenderá qualquer mensagem que venha de forma natural, por estar partindo de você, que é amigo íntimo dele, de confiança ou algum parente próximo. Agora, o próximo passo, que é contatar, só é colocado em prática quando você se certificar que já esquentou um pouco a relação e já está batendo um papo bacana com aquela pessoa que deseja cadastrar. Lembre-se, você pode convidar qualquer pessoa que desejar, porém, fazendo as perguntas qualificadoras tornará o seu trabalho mais eficaz. Talvez você conversando alguns minutos com seu contato, você já terá um pouco de noção se deve convidá-lo ou não, mas fazendo as perguntas qualificadoras, você terá certeza. Vamos supor que o fulano que você esteja conversando no privado comece a reclamar de seu salário ou do tempo que não tem com sua família para aproveitar ou curtir. Assim você já pode iniciar com as perguntas. Primeira pergunta qualificadora. Fulano, vi que você não está satisfeito por completo com o seu salário. Você tem interesse em fazer uma nova renda? Uma renda adicional que possa somar ao seu orçamento, que possa te ajudar a realizar alguns sonhos, talvez até se tornar uma renda principal? Essa pergunta parece ser muito óbvia, pois parece que todos dirão sim, mas depois de algumas experiências no mercado, lhe digo que não é uma pergunta óbvia. Algumas pessoas estão simplesmente acomodadas e não querem nada para a vida delas. Agora mesmo, alguns amigos meus me vieram à memória, onde não importa quantas vezes eu fizer essa pergunta para eles, a resposta seria não. Eu não quero algo novo para a minha vida. Eu já estou bem do jeito que estou. E por que é importante você identificar isso? Para justamente evitar de gastar tempo com pessoas acomodadas. Bem, mas o fulano, assim como muitas pessoas, vão responder que sim, eu quero algo novo que eu pudesse ganhar mais. E às vezes a pessoa fica tão entusiasmada que emenda com outra pergunta. Mas do que se trata? O que seria esse negócio? Independentemente se ele te fizer essa pergunta ou não, você deve partir para a segunda pergunta qualificadora. Mas antes dessa segunda pergunta, falarei de um método particular que eu uso e dá muito resultado. Antes dela, eu faço uma outra pergunta como complemento à primeira pergunta qualificadora, desde que é claro que eu tenha escutado um sim como resposta, em que a pessoa está interessada em uma nova renda. Então, como complemento à primeira pergunta, eu questiono: Fulano, e de quanto essa renda que te interessaria? Quanto a mais no seu orçamento você gostaria de ganhar para melhorar de vida ou quem sabe até mudar de vida? Fulano, qual é o seu preço? Perguntar o preço da pessoa pode até parecer estranho, mas garanto que para quem está ouvindo essa pergunta, naquele segundo, o cérebro dela entrará em euforia, uma mistura de entusiasmo com dúvidas, com cálculos matemáticos para saber qual seria o seu valor ideal. E acredite, só de ela imaginar um valor ideal é como se o cérebro dela já se considerasse dentro do negócio. E isso é muito bom para você. Suponhamos então que a pessoa que você está contatando diga: olha, o meu valor ideal é R$2.000 a mais. Isso a mais no meu orçamento eu resolveria muitos problemas. E aqui vai uma dica. Independentemente da resposta ou do valor que a pessoa te falar, você já parte para a segunda pergunta qualificadora. Segunda pergunta qualificadora. Fulano, você estaria disposto a investir 1 ou 2 horas do seu dia para ter essa fonte de renda? 1 ou 2 horas do seu dia para ter esses R$2.000 a mais que você tanto precisa? Se ele responder algo do tipo: não, eu não tenho tempo para nada, sou muito corrido. Se eu tivesse 1 hora a mais no meu dia, eu descansaria. Nada me faria trabalhar mais, mesmo que eu ganhasse mais. Nesse caso, então eu te digo, você não precisa convidar essa pessoa, pois ele só queria dinheiro se fosse de graça, mas não está disposto a investir tempo. Agora, se essa pessoa, como muitas outras, respondesse sim, eu estaria disposto a investir 1 ou 2 horas do meu tempo. Para ser bem sincero, meu tempo é muito corrido, mas por R$2.000 a mais eu investiria esse tempo.
Veja no exemplo que nas duas situações ele tem pouco tempo, então tempo não é uma desculpa, quem quer consegue. Mas no segundo exemplo, ele está disposto a investir tempo, então nesse caso você faz o convite para essa pessoa. Agora, após contatar seu prospecto, ele ter respondido de forma positiva, você seguirá para o convite. Mas primeiro você precisa entender o que é convite. Tenho certeza que você já se deparou com anúncios, principalmente em redes sociais do tipo: eu te pergunto, você acha que esse tipo de anúncio que eu mostrei vai dar resultado? Eu quero te dizer, isso não se chama convite. Isso se chama spam, que significa encher o saco dos outros na internet. Convite é algo especial, exclusivo, tem a ver com atenção, com dar importância para quem você está convidando. Grave bem essa frase e repita para si mesmo, toda vez que você convidar uma pessoa. Seja atraente e não repelente. Seja interessante e não interessado. Entendido isso, vamos às dicas. O objetivo do convite é educar e compartilhar informações que despertem a curiosidade e atraem o prospecto. Então não fale demais e não tente apresentar o plano na hora de convidar. Desapegue-se emocionalmente do resultado. O importante é você entender que você está fazendo o que tem que ser feito. Não importa se o prospecto vai dizer sim ou não. Antes de entrar nos 8 passos de um convite profissional, eu falarei das 5 coisas que nunca você deve falar em um convite e as 5 coisas que você sempre deve fazer no convite. É claro que na minoria das vezes podem surgir algumas exceções, mas não pense nas exceções, pense na regra. A maioria das vezes você deve seguir esses princípios. Dica: sempre convidar ou pessoalmente ou falando pelo telefone, nunca pela internet. Lembra, internet é apenas para criar pontos de contato, esquentar uma amizade. Vamos às 5 coisas que nunca você deve fazer em um convite. 5 nuncas. Primeira, nunca falar o nome da empresa ou sobre a empresa. Isso a pessoa vai descobrir na apresentação de negócios. Segundo, nunca falar que é marketing multinível ou marketing de rede. Não há necessidade. Terceiro, nunca mostrar o plano pelo telefone. Lembre-se, o telefone é apenas para contatar e convidar, e não para mostrar o plano. Quarto, nunca ligue desanimado. Você tem uma oportunidade milionária nas mãos. Como é que você vai convidar alguém para uma oportunidade milionária estando desanimado? 5. Nunca demorar no convite. Como eu disse anteriormente, não é para mostrar o plano. O convite deve ser curto e objetivo. 5 sempre que você deve fazer no convite. Primeiro, sempre ligar de maneira confiante, motivado. Não confundir com euforia, motivação. Euforia assusta, confiança atrai. Segundo, sempre ser educado e respeitoso. Saber se a pessoa está podendo falar. Exemplo, às vezes você liga para uma pessoa, a pessoa está no trabalho dela ao lado do chefe. E às vezes ela não está podendo falar. Se você insistir muito, você pode até ocasionar uma situação chata aí. Terceiro, sempre ligar em pé. Faça uma experiência, faça uma ligação em pé e outra sentado. Você vai ver que em pé você passa muito mais naturalidade e motivação. Quarto, sempre agendar um compromisso. Nunca esqueça de marcar data, horário e local do seu compromisso. Uma ligação sem isso é o mesmo que não ter ligado. Quinto, sempre ser natural e profissional, pois tem pessoas que simplesmente seguem script, pegam algum texto na internet sobre convite e, como de uma maneira robótica, começam a ler o convite. E claro, a pessoa é seu amigo, ele logo vai perceber que alguma coisa está errada. Visto as 5 coisas que você nunca deve fazer em um convite e as 5 coisas que você sempre deve fazer em um convite, seguiremos para os 8 passos para um convite profissional. Lembrando que esses passos vêm após, obviamente, depois de você já ter contatado seu prospecto e feito aquelas perguntas qualificadoras que vimos anteriormente. Primeiro passo no convite: tenha sempre pressa. As pessoas se sentem atraídas por pessoas ocupadas. Desta forma, seu prospecto entende que você não vai tomar muito tempo dele, e seus convites ficam mais curtos e mais poderosos. Exemplo: vou entrar numa reunião daqui a pouco, mas gostaria de falar urgente com você. Você teria um minutinho? Segundo passo:
Elogie o seu prospecto. Faça um elogio sincero. Vamos supor que seu prospecto já tentou abrir um negócio próprio, mas infelizmente não deu certo. Exemplo, sei que você é uma pessoa empreendedora e possui uma visão ampla sobre negócios. Terceiro passo, faça o convite. Não precisa se desesperar, vamos pensar um pouco. Conheci um negócio para a gente ficar rico, eu preciso te mostrar tudo, nós vamos ganhar muito dinheiro. Sinceramente, quem ficaria entusiasmado com esse discurso? Mais provavelmente é que ficarão desconfiados. Exemplo correto de convite. Primeiro, em abordagem direta, quando é um contato quente. Quando você me disse que estava insatisfeito com o seu trabalho, você estava falando sério? Recentemente conheci um grande negócio e visualizei uma grande oportunidade para mim e para você. Mas existe um outro jeito de abordar, que eu costumo chamar de abordagem indireta, que é quando você pede ajuda, opinião ou orientação para seu prospecto. Isso ajuda a quebrar a resistência das pessoas. Exemplo correto de abordagem indireta. A minha empresa está expandindo para a sua região. Você poderia analisar e me dizer se daria certo aí onde você mora? Existe também a abordagem super indireta. É quando você mostra a um prospecto que ele não é um prospecto e que você não está interessado em saber e que você, aliás, só está interessado em saber se ele conhece outra pessoa que poderia se interessar pelo seu negócio. Exemplo correto de abordagem super indireta. Eu sei que você já é uma pessoa bem sucedida, mas nós sempre temos algum amigo, algum familiar que está precisando. Quem você poderia me indicar que teria interesse em ter uma renda bem expressiva, trabalhando nas horas livres, 1 ou 2 horas por dia? Esse tipo de abordagem, chamar a atenção para ela, é muito interessante para aquele tipo de pessoas que você não tem muita confiança para estar convidando. Normalmente são pessoas mais bem sucedidas, né? A gente fica meio sem graça de convidar esse tipo de pessoa. Então essa abordagem é bem interessante, funciona muito bem. Quarto passo, gatilho mental da reciprocidade. Se eu, você. Se eu te convidar para um café no meu escritório às 17 horas, você aceitaria? Se eu te convidar para uma conferência online, você participaria? Se eu lhe enviar um vídeo com o material, você assistiria? Essa tática é muito poderosa porque cria reciprocidade, oferecendo uma troca. Você faz algo se a pessoa fizer algo. E somos programados a responder de forma positiva esse tipo de pergunta. Coloca você em posição de controle. Mostrará que você tem algo de valor para oferecer. E quando valorizamos o que temos, as pessoas nos respeitam. Então vamos lá, você fez o primeiro passo, teve pressa. Segundo passo, elogiou seu prospecto de forma correta. Terceiro passo, fez o convite de forma correta, utilizando as abordagens corretas. E o quarto passo, utilizou o se eu e você. Obviamente você vai ter uma resposta sim. Aí sim você pode seguir para o quinto passo. Quinto passo, marque o compromisso. Você perguntou se eu, você e o prospecto disse sim, agora você precisa conseguir um compromisso de tempo. Exemplo, quando você imagina que terá assistido o vídeo com certeza. Sexto passo, confirme o compromisso. O prospecto disse que assistiria o vídeo no domingo, então sua resposta deve ser: exemplo, se eu te ligar na segunda-feira pela manhã, você terá assistido o vídeo com certeza? Sétimo passo, marque a próxima. Exemplo, então eu te ligo na segunda de tarde para a gente se encontrar e falar a respeito. E oitavo e último passo, encerre o mais rápido possível. Aqui darei um exemplo de uma ligação completa. Você falando: alô Renan, tudo bem? Renan, gostaria de falar rapidinho com você. Demonstrei pressa. Vou iniciar uma reunião em alguns minutos e tenho algo urgente para falar contigo. Você tem um minutinho? O prospecto, o Renan no caso, respondendo: opa Marcelo, diga aí. O Marcelo no caso, você: Renan, sei que você é uma pessoa de visão. Fiz um elogio sincero. Por isso pensei em você. Conheci um novo negócio e visualizei uma grande oportunidade para mim e para você. E gostaria de ter a sua opinião. Utilizei aqui uma abordagem indireta, pelo fato de o Renan não ser o meu amigo 100% de confiança. Se eu lhe convidasse aqui em casa para falar a respeito, você aceitaria? Utilizei a técnica se eu, você. Valorizei o negócio. E o Renan respondendo, no caso o prospecto: claro Marcelo, tudo bem, eu aceitaria. E você, no caso: então, podemos marcar para amanhã durante a tarde ou à noite?
Utilizei aqui a técnica ou. Pergunta fechada, ou seja, não tem para onde ele correr. Ele vai escolher ou à tarde ou à noite. O prospecto, o Renan no caso, respondendo: à tarde pode ser, eu passo aí. E você? Beleza então, Renan. Posso te aguardar aqui em casa às 15 horas? Confirmei o compromisso. Outra técnica. Prospecto, pode? Você, fechou, Renan. Amanhã te aguardo às 15 horas para falar a respeito. Vou nessa que a reunião já está para começar. Abraços e até mais. Encerrei rapidamente, ou seja, essas técnicas servem tanto para convites pessoalmente, por telefone e por WhatsApp. Mas detalhe, se for fazer por WhatsApp, sempre faça por áudio, nunca escrito. E lembre-se, todos os grandes líderes aprenderam a dominar a habilidade de contratar e convidar. Se você ficou com dúvidas em algo, reveja o vídeo e fique afiado nessa habilidade. Assim você verá seus resultados melhorarem demais. Agora, pessoal, eu vou falar dessa técnica que eu comentei lá no início, uma técnica infalível, que evita qualquer questionamento quando você faz o convite da pessoa, do prospecto. Essa técnica ela funciona melhor com contatos mais quentes, né? Mas também funciona com contatos mornos, né? Que você pode esquentar através do contato, né? Através de contactar essa pessoa. É a seguinte, essa técnica eu aprendi há um mês por um grande líder da empresa que eu trabalho, que eu desenvolvo, e vem funcionando muito bem para mim e para todas as pessoas que colocam ela em prática, né? É o seguinte, empresas como Uber, Netflix, iFoods utilizam um método de trabalho que é o método de trabalho que nós utilizamos, que é o marketing de rede, não é verdade? Nós temos todos os direitos de um empresário dentro da empresa, porém nós podemos pegar os produtos da empresa, comercializá-los sem fabricar nada. A gente não fabrica nada, a gente já pega pronto. É o que Uber, Netflix, iFoods fazem. Eles são intermediários entre produto e cliente, entendeu? Expliquei basicamente como funciona esse método. O que você vai fazer? Vamos supor que você vai convidar a pessoa para uma reunião caseira, um amigo seu para uma reunião caseira. Você vai falar o seguinte para ele: amigo, é o seguinte, dia tal vai vir um grande empresário na casa tal para falar sobre o mercado que o Uber, Netflix, iFoods trabalham, Amazon trabalham, Mercado Livre. Você vai citar essas empresas conhecidas, né? Mercado Livre, Amazon trabalham. E vai falar como essas empresas cresceram tanto nesses últimos anos. Mesmo com a crise, essas empresas cresceram demais. Foram as empresas que mais cresceram nos últimos anos. E ele vai falar esse método de trabalho que essas empresas atuam, né? E como nós, cidadãos comuns, podemos também atuar, entrar nesse modelo de mercado, entendeu? Você vai falar isso. Você vai falar a mesma coisa também se for para um APN da sua empresa. Dia tal vai ter um workshop, e nesse workshop vai ter um grande empresário que vai falar sobre Uber, Airbnb, iFoods, Amazon, Netflix, Mercado Livre. Vai falar o quê? Vai falar o método de trabalho dessas empresas. O como essas empresas cresceram tanto nesses últimos anos, mesmo com a crise. Entendeu? Você vai falar exatamente isso. E vai falar como nós, pessoas comuns, podemos atuar nesse mercado. Podemos desenvolver esse mercado e poder ganhar uma boa renda aí. Entendeu? Mesmo sem ter capital para investir. Você vai falar isso, pronto. Aí você marca uma data, vai usar as técnicas lá de confirmar, né, o compromisso e encerra o convite. Não fale demais, né? Então é exatamente isso, entendeu? Então essa foi a técnica que eu aprendi e vem dando muito certo. Testem essa técnica, treine antes de testar, tá? Treine com alguém ou no espelho, tá? Antes de testar, para não queimar contato, tá ok? Então pessoal, como eu falei lá no início do vídeo também, caso vocês desejem recrutar pessoas de forma online pela internet, utilizando métodos que grandes líderes de marketing de rede utilizam, sugiro que vocês cliquem aqui abaixo na descrição do vídeo, conheça o Recrutador 24 Horas. Ele é uma ferramenta completa que vai ensinar o passo a passo como você recrutar pessoas, atrair pessoas interessadas em desenvolver marketing de rede e recrutar essas pessoas para o seu time, entendeu? Então clique aqui abaixo na descrição do vídeo e veja o vídeo que tem lá no site explicando mais sobre essa ferramenta, tá? E inscreva-se no canal aí para não perder nenhum conteúdo daqui pra frente.
Espero que tenha gostado aí do vídeo, deixe seu like aí, ative as notificações para ser notificado sempre que for postado conteúdo novo, tá ok? Foi um prazer novamente aí passar esse treinamento para vocês. Qualquer dúvida deixe nos comentários